Olá, Começa agora o primeiro episódio do Gritos no Cast. eu sou a Eduarda Paz e junto com a minha colega Letícia Klisner apresentarei o programa de hoje. O Gritos do Silêncio é um projeto de extensão do curso de jornalismo da UFSM e está sob responsabilidade da técnica administrativa educacional Ana Kelly Rubin. Antes da pandemia, estamos ao vivo toda quarta-feira às 13 horas pela UniFM 107.9. Entre conversas, resolvemos adaptar nosso programa para este podcast. Esperamos que gostem. No dia 1º de novembro foi comemorado o Dia Mundial do Veganismo. Para isso, convidamos Jamile, a cozinheira sem nome do Comida Sem Nome, que é um perfil de culinária vegana e artesanal aqui da cidade de Santa Maria, para falar sobre o assunto. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Obrigada. E para começar, eu vou falar uma definição sobre o veganismo segundo o The Vegan Society da Inglaterra. O veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, seja para alimentação, para o vestuário ou para qualquer outra finalidade. Seja bem-vinda, Jamile. A gente gostaria de saber, então, um pouquinho sobre a trajetória, né, sobre a história do Comida Sem Nomes e como surgiu, assim, como iniciou a sua vida no veganismo. Então, eu sou Jamile, eu sou cozinheira sem nome, como as gurias me apresentaram. O veganismo, ele é recente na minha vida, mas eu vou contar como tudo começou para vocês. Eu vim morar aqui em Santa Maria em 2012, e daí eu fazia faculdade de Química, eu larguei a faculdade de Química, eu fiquei um tempo parada, e em 2016 eu entrei nas Ciências Sociais. As Ciências Sociais é um curso que eu acho muito maravilhoso para tu entender sobre vários aspectos da sociedade no geral, e foi através dos meus colegas que eu conheci o vegetarianismo. E em 2016 eu me tornei ovo-lacto vegetariana, e foi uma coisa que aconteceu muito rápido. Eu conheci uma colega, a Pamela. Ela já era ovo-lacto desde o ensino médio, e foi assim que se abriu a porta de parar de comer bicho morto. Eu e a Pam, a gente queria alguma alternativa para ganhar um extra de dinheiro, para não precisar ficar só dependendo dos pais. A gente decidiu começar a vender comidas veganas, e o público era basicamente a galera das ciências sociais mesmo, porque lá eu brinco que é minoria quem come carne. Não é tão assim, só que tem muita galera que não come carne mesmo. E a gente começou a vender muitos dos produtos que eu vendo sozinha agora. Aconteceram coisas que a gente acabou, os planos mudaram, a Pamela largou as sociais, enfim, e a gente parou com essa função de vender comida. E daí, agora a história da Comida Sem Nome. A Comida Sem Nome, ela surgiu há 1 ano e pouco. Durante todo esse tempo que eu estava afastada de comercialização de alimento, tinham várias pessoas que pegavam e falavam: "Ai, Jamila, tu tem que voltar a fazer comida. Tua comida é muito boa, não sei o quê." E eu tinha uma bolsa no Derca nessa época, que foi em julho do ano passado, de 2019. E foi bem na época que começou, ou estava continuando, o desmonte da educação. Várias bolsas estavam passíveis de serem canceladas. E daí eu pensei: como é que eu vou conseguir o meu dinheiro agora se eu posso perder a minha bolsa que eu tenho, que era uma bolsa trabalho, no Derca na UFSM? Surgiu a ideia de criar a página. Eu criei a página no final de julho e eu fui alimentando ela com os meus testes e tal. Fui seguindo as pessoas conhecidas, fui seguindo os clientes anteriores que já eram conhecidos. E eu comecei a levar a Comida Sem Nome numa eco bag em potinhos. Eu vendia quiches no Derca, para os servidores do Derca, que a maioria é toda carnista. Acho que não existe nenhuma pessoa que não come carne dos servidores de lá que eu conheci. E nos corredores do 74, que era onde eu tinha aula. Foi crescendo com boca a boca. Antes eu sabia quem eram os meus clientes e tal, e agora eu fico um pouco surpresa com o tamanho e crescimento que a Comida Sem Nome teve em 1 ano. Assim. Eu até então não era vegana. Eu veganizei agora na quarentena. Eu não sei se vocês vão fazer algumas perguntas mais sobre isso, só que eu tava refletindo quando vocês fizeram um convite para mim. E eu acho que o estar em casa me possibilitou a veganizar, porque antes eu
eu tava muito cômoda na situação que eu tava, e daí eu comia alimentos com ovo, com queijo. E é complicado na rua também encontrar e saber alimentos que não tenham nenhum derivado de animal e tal. E eu veganizei completamente agora na quarentena, faz poucos meses. Eu acho que muita gente começou, né, se abrir as possibilidades. Eu sou vegetariana há 7 anos, a Duda também é vegetariana. Mas na quarentena eu também tô, assim, flexibilizando, sabe? Tentando evitar comer certas coisas. E é realmente isso que tu disse, sabe? Eu acho que é muita ignorância da nossa parte. A gente vai levando, sabe, a alimentação e não leva a sério, né? Uhum. E não é nem questão de ignorância, que a gente vem de uma cultura, né, que é uma cultura que a carne é como se fosse o prato principal que não pode faltar na refeição. Se a gente for analisar bem profundamente, tem toda uma ideologia por trás, porque tem a indústria da carne e a mídia, ela usa, o Estado, a indústria usa da mídia para mascarar isso. Daí tem toda aquela... A gente desassocia o animal ao pedaço de carne, todas as propagandas que a gente vê na TV, por exemplo, propaganda de frango, tem o franguinho bonitinho, tem as vaquinhas bonitinhas. Tudo isso faz com que a gente se afaste e não perceba que é urgente a gente pegar e eliminar esses hábitos alimentares que são muito prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde, para nossa saúde também. Sim, e eu vejo também a carne, principalmente, acho que talvez mais em cidades do interior, como a carne também era um símbolo de um poder aquisitivo, tu ter o dinheiro para poder comprar a carne, sabe? Ela tá nas tuas refeições diárias. Quando eu virei, acho que vai fazer 3 anos agora, eu sou vegetariana. Minha família ficou, mas tu pode comer a carne, por que tu vai querer parar de comer a carne, sabe? Também essa é uma questão, eu acho, bastante discutível. Uhum. E também tem a questão da carne e da masculinidade. Eu não sei se vocês viram um documentário do vegano periférico que saiu esses dias. Foi produzido independentemente por eles, mas veiculado pela mídia ninja. E nos primeiros pontos que eles falam é sobre a masculinidade, virilidade e consumo de carne. Eles falam que, para muitas pessoas, eles falavam, parei de comer carne. Só que o comer carne é comparativo a tu ser um homem másculo, macho. Isso a gente pode analisar também por todas as estruturas de poder da nossa sociedade. A gente vive numa sociedade patriarcal. A carne, os animais, eles são vistos como objetos e nós, mulheres, também somos vistas como objetos. Então é todo um sistema que está todo enrolado, está tudo misturado junto. Tem aquele livro, eu ainda não li, mas a vegetariana eu sei um pouco também. Ela é uma mulher coreana que ela narra em primeira pessoa, pelo que eu sei, como também se tornar vegetariana foi um símbolo de lutar contra a opressão daquele sistema que ela vivia também. Eu já ouvi Então, falar nesse livro e é bem interessante porque tem a perspectiva do marido também, falando as percepções dele, né? Quando ela para de comer carne. Eu acho que deve ser muito interessante. E tem um livro teórico, Política Sexual da Carne, da Carol J. Abrams, que eu ainda não li, porque eu confesso pra vocês, eu acho bem pesado. Toca muito num local que eu fico muito sensível, assim, pra começar a ler e ter dados empíricos mesmo, que mostrem toda a exploração dos animais. E eu sou um pouco sensível, assim, eu fico meio abalada, então eu acabo não me aprofundando muito em documentários também que mostram a exploração animal, que é horrível, aquelas cenas. Então, agora também puxando um gancho Não sei se poderia nos explicar o que significa o veganismo popular. Então, o veganismo popular, ele é um conceito... Eu acho que não dá para falar de veganismo popular sem falar do veganismo elitizado. Também tem o fato de eu ter demorado bastante tempo para veganizar, se deve a veganismo é um movimento elitista, porque quando a gente vai procurar, imaginando como se fosse um iceberg, na ponta do iceberg a gente vai ver aquelas receitas que vão usar castanha, que vão usar pistache, que vão usar levedura nutricional, que vão usar muitos produtos que não são acessíveis a toda a população.
E esse seria enquadrado como veganismo elitista, que não é é uma pequena parte da população que vai conseguir ter acesso a essas receitas, a esses insumos para produzir, fazer coisas que se assemelhem a laticínios ou a carne, e com o propósito de saúde, vamos melhorar a saúde sem exploração animal. O veganismo popular, ele já é muito maior que isso. O veganismo popular é uma ideologia em que a gente, além de não explorar animais, não se alimentar de laticínios, de ovos e de carne, a gente tem que pensar ideologicamente como um todo. O veganismo popular, ele viria, então, a libertação não só animal, mas a libertação humana. Porque com a indústria de exploração da carne, também tem a exploração do meio ambiente, também tem a exploração dos trabalhadores. Isso a gente está vivendo essa pandemia que a gente está vivendo, que ela foi originada por conta da exploração animal, que é urgente que nós possamos mudar a nossa forma de alimentação, e não só a forma de alimentação, né? É um veganismo, então, que tem aliança com outros movimentos sociais, um veganismo anticapitalista, um veganismo que dê possibilidade para a agroecologia crescer, que a agroecologia, ela preserva o solo, não são plantações de monocultura, vai respeitar a sazonalidade dos alimentos, e a agroecologia, ela é, em sua maioria, feita por famílias, é uma agricultura familiar. Então, a gente não pode falar só de veganismo sem falar de uma libertação animal e de dar oportunidade para a agricultura familiar crescer e para que a gente coma alimentos de verdade. Além disso, o veganismo popular, ele preza pelo poder popular, então é o povo no poder. É um veganismo que a gente tem que desmistificar, assim. Eu acho que seria basicamente desmistificando o veganismo. Tipo, veganismo. O que é veganismo? Não é aqueles alimentos industrializados que a gente encontra no supermercado que são caríssimos. Ser vegano é planta, é se alimentar de planta, basicamente. Mas daí também entram questões bem delicadas, que os orgânicos, não é toda a população também que tem condições de se alimentar de orgânicos. Então, primeiro, começar com esse discurso de popularizar o veganismo, mostrar que não é só pessoas que têm grande poder aquisitivo que podem ser veganas, e mostrar que o arroz e feijão e alguns legumes, que esse é o veganismo de verdade. Eu acho que você tinha comentado antes sobre a questão da indústria, né, do vegetarianismo e do veganismo produzir esses alimentos, né, industrializados, mostrando sinalizando que é um alimento vegano, né? Só que é uma indústria da carne produzindo isso, né? Então, quem sai ganhando é a indústria da carne, né? Então, eu acho que quando a gente fala nessa questão, né, do veganismo, desmistificar essa ideia, né, de que só elite consegue ser vegetariano e que, como tu falou, tá, essa questão do orgânico, né? Essa questão de se alimentar de orgânico, né? Ser vegano é isso. E sobre essas empresas, essas caixinhas que a gente vê com o vizinho, como tu falou, Letícia, elas são empresas que estão ganhando em cima da causa vegana e que estão crescendo e que estão lucrando ainda mais, e são as mesmas empresas que beneficiam a monocultura, que a pecuária extensiva, que trouxe dados também, se a gente for falar mais sobre o meio ambiente, e trazer dados sobre o que a indústria da carne faz com o nosso ambiente, né? Que são grandes empresas, são pouquíssimas empresas que detêm o controle da venda da carne e tudo mais, e que elas estão ganhando em cima disso. Sim, eu, na verdade, quando comecei no vegetarianismo, eu pensava, ainda penso em me tornar vegano, só que antes eu via, meu Deus, mas é muito caro todos os produtos, como é que eu vou ter condições financeiras para comprar? Daí eu fui estudando e vendo e procurando informações que não é isso, sabe? Ser veganismo não é comprar esses produtos considerados elitistas e dessas empresas que não se importam com o meio ambiente, com os animais, enfim. E sem falar que esses alimentos, eles são alimentos ultraprocessados, né? Esses alimentos industrializados, então eles não são comida de verdade, eles são comidas que passam por todo um processo industrial de quebra de molécula, e a gente não está ingerindo quase nenhum nutriente e ingerindo comidas transgênicas que, bom, hoje em dia tá muito difícil fugir dos transgênicos, né? E transgênico e veneno e tudo mais, porque tá complicado, e é por isso que eu sou adepta de um veganismo popular, porque o veganismo popular, ele seria um veganismo em que se resgatasse os alimentos orgânicos, resgatar
não modificações na alimentação, porque a gente tá comendo lixo. Não tem estudos suficientes para provarem que o tanto de modificação genética nos alimentos vão causar, quais vão ser as consequências no nosso corpo, né? Então é bem complicado essa questão. E também nessa questão do veganismo considerado elitista, tu acha que é por isso que o veganismo, o movimento e tudo, ele é visto como uma prática meio extremista por algumas pessoas? Eu acho que sim, mas também depende, né? Depende com quem que a gente está falando sobre veganismo, depende como que essa pessoa fala sobre veganismo. Eu não me considero uma pessoa que vai impor para outra pessoa, por exemplo, que come carne, que vai parar de comer carne. Eu acho que a gente precisa dialogar mostrando as possibilidades, mas eu vejo sim que tem essa problemática de existir uma pré-conceitualização do veganismo por conta de, no começo, quando se difundiu, era só pessoas mais abastadas economicamente que divulgavam, né? Porque se a gente for parar para pensar, quantas pessoas no nosso país, pensando só no Brasil, não tem dinheiro para comer carne? Daí, a dieta vegana fosse mais difundida, se a carne não fosse tida como o principal, o que vai te dar nutrientes, as pessoas mais pobres não estariam comprando salsicha e embutido e esse monte de porcaria que é mais barato para se alimentar. E se a gente tivesse condições, se o Estado desse condições de que orgânicos fossem mais baratos, se houvessem políticas públicas para que os alimentos de verdade fossem mais baratos, e se fosse de interesse do Estado também, porque a gente sabe que a bancada ruralista do Brasil, ela é a grande maioria da bancada, é a bancada ruralista, e eles mandam e desmandam, e o Estado usa da mídia para controlar, enfim, tem toda essa questão política por trás, que não é interesse que se pare de comer carne, porque a carne dá dinheiro, porque a soja, a maior porcentagem da soja, ela é usada para ração do gado. Como é que vamos chegar e vamos falar, vamos todo mundo parar de comer carne? Vai dar um caos econômico e não é interesse. Eu acho que eu fui para outra resposta para tua pergunta, falei mais coisas. Não, mas tá ótimo. Falando agora sobre essa questão ambiental, né, que tinha comentado, gostaria de falar sobre. A gente sabe que a mídia de massa, ela traz essa discussão de como a gente deve fazer a nossa parte, racionalizando água, fechando a torneira, não lavando calçada, enfim, essas coisas. Mas também tem um outro lado, né, que não se fala sobre o quanto de água se utiliza para produzir 1 quilo de carne, né? Que são 15 mil litros, segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira. No teu ponto de vista, nós que já temos hábitos, né, de não consumir carne, derivados, o que a gente pode fazer para que essa ideia, né, de que a carne ela é importante, né, para que a gente sobreviva, caia por terra? Acho que é muito massa a gente pegar e fazer. É trabalho de formiguinha, né? É ir falando com as pessoas e apresentando esses dados, falando sobre isso, que é 15 mil litros para produzir 1 quilo de carne. Tem outros dados que é 1/3 da produção do agro do país vai para alimentação de gado. Trazer informação, que eu acho que é importante, é a informação. Porque até nós mesmas, quando a gente não era informada e quando a gente passou a se informar, que ligou a chavezinha. Eu acho que é através da informação, a gente informando as outras pessoas, a gente usando as nossas redes sociais, a gente mostrando para nossa família. Eu sou muito de levar para minha família as possibilidades, sabe? Hoje, inclusive, minha mãe me mandou um risoto que ela estava fazendo e a legenda era só vegetais. Então, eu tô conseguindo mudar. E é mostrando para as pessoas que a gente consegue fazer com que elas vejam que há outras possibilidades. E também não só da indústria da carne, né? Mas falando agora dos vestuários também, tudo tem... Olha quando de água é utilizada. E o veganismo também toca nas pautas importantes. O nosso lixo, né? A gente tem que se ligar também nisso, porque olha quanto plástico a gente está colocando no mundo. E não é o lixo, ele não vai sair para nenhum lugar, ele vai seguir aqui. Eu não sei quantos anos que um plástico, varia de plástico, né? Mas quantos anos se decompõe.
E aí mudando esses hábitos também, porque não é só sobre alimentação, é sobre o lixo, é fazer coleta, de separar o teu lixo orgânico do teu lixo úmido. Se tem espaço, se aventura numa composteira, trocar escova de dente pela escova de bambu. Eu, essa semana, uma coisa que eu tô muito orgulhosa de mim, eu comecei a usar bucha vegetal para lavar a louça. Eu parei com a esponja de plástico, que também demora muitos anos para se decompor. E aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos a gente mudando os nossos hábitos. Porque isso tudo é cultural, a gente vai aprendendo e vai reaprendendo para conseguir fazer com que, pelo menos a nossa parte, por mais que a gente economize água, essa economia ela vai ser muito irrisória perto da quantidade de água que é gasta na produção de carne, na produção de laticínios, enfim. Mas ir fazendo a nossa parte. Que eu acho que fazendo a nossa parte, a gente dá o exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. Sim, eu também troquei a minha escova pela escova com cabo de bambu. Eu fiquei tão feliz e é uma coisa pequena, sabe? Uhum. E no mercado também não utilizar sacolas plásticas, Sim. utilizar eco bag. É nessas pequenas coisinhas assim que a gente vai indo. Não, e o rolê da eco bag, ela é muito mais confortável do que tu ficar carregando um monte de sacola plástica. É ótimo, eu adoro. Lembrando que somos um projeto de extensão do curso de jornalismo da UFSM, sob responsabilidade da técnica administrativa educacional Ana Kelly Rubim. Antes da pandemia, estávamos ao vivo toda quarta-feira às 13 horas pela UniFM 107.9 e agora adaptamos o programa a esse novo formato. E agora voltando para a entrevista. E a reação da tua família, como é que foi quando decidiu começar pelo vegetarianismo? E agora também com o veganismo, né? Tu sabe que com o vegetarianismo... tem, né? Vai parar de comer carne. Mas e as proteínas? É o mesmo discurso de sempre, acho que toda a família. Não foi tão... eu acho... Talvez eles esperassem, porque a minha mãe fala que eu nunca gostei de comer carne. E eu lembro da minha infância, da minha juventude, que eu não curtia muito comer carne. E quando eu vim morar aqui em Santa Maria e vim morar sozinha, a minha mãe me mandava carnes cortadas, os bifes cortados, os pedaços de carne para estrogonofe cortado, e eu só tirava do saco e colocava na panela e não encostava. Eu nunca gostei de manipular a carne. Então foi só eu sair um pouco da minha bolha, né, que era uma bolha super carnista, que eu via as novas possibilidades. E em relação ao veganismo, também não foi uma surpresa para eles, e o que eu acho muito legal é que a minha mãe sai falando para as amigas que eu sou vegana, e ela explica para elas o que é vegana. E daí as amigas, mas nem ovo, nem leite. E a minha mãe, não. E nem roupa com couro, nem cosméticos que testam em animais, não sei o quê. E eu acho que tá sendo um processo bem legal, assim, que eu consegui me aproximar da minha família através da comida, me aproximar mais, desde que a comida sem nome surgiu. E eles também estão mudando esses hábitos de alimentação. Uma pena que eu tô bem afastada deles agora na pandemia. Eu sempre mando foto dos pratos e eles têm tentado mudar, assim, eles também inserem. Teve uma vez que a minha mãe mandou uma foto dela comendo bifinho sem nome com arroz e feijão, só que no feijão tinha linguiça. E daí eu dei muita risada, porque olha que minha filha, estou comendo a tua comida vegana, mas tô dando uma equilibradinha com o meu bicho morto no prato também. Mas tá sendo massa, assim. Em relação à família, não teve nenhuma crítica, teve, né? Mas passou e agora eles aceitam super de boas. E essa questão, assim, tu comentou, né, como começou o Comida Sem Nome no início do episódio, mas qual é a tua relação, assim, com a cozinha, né? Como ela começou? Minha relação... Isso é uma coisa que eu fico pensando muito, gente. Eu penso muito, muito, porque eu aprendi a cozinhar de verdade quando eu vim morar aqui em 2012. Eu só fazia arroz, eu sabia fazer arroz. Eu liguei pra minha mãe pra perguntar como fazer um omelete em 2012. Coisa basiquíssima. Só que na minha infância inteira, eu tenho a lembrança de eu estar sempre em volta da cozinha. Por mais que eu não manipulava os alimentos, eu estava sempre em volta da cozinha e sempre observando demais. Quando eu me tornei volacto vegetariana, eu
Pra mim, as possibilidades na cozinha, elas aumentaram exponencialmente. E aí eu fui percebendo que eu gostava mesmo de cozinhar. E eu não gosto muito de cozinhar só pra mim, tá? É cozinhar pra várias pessoas. Foi se dando de uma forma muito natural e eu ia descobrindo temperos. E eu sou muito adepta da culinária intuitiva. Eu não sigo muita receita, por isso que todos os meus bolos, eles abatumam. Eu não sei fazer bolo, tá? Revelações da cozinheira sem nome, não sei fazer bolo. Mas eu ir testando receitas, sabe? Abriu um universo de possibilidades pra mim. E eu fui entrando cada vez mais. E hoje a cozinha, o ato de cozinhar, por mais que eu ache muito romantizado isso, que romantizam o ato de cozinhar, porque não é todo mundo que curte cozinhar. Eu, às vezes, não curto cozinhar, por mais que trabalho com isso. Eu acho que a cozinha, ela, pra mim, eu, Jamile, assim, enquanto sujeito, é um lugar que me deixa calma, que eu... Enfim, é a profissão que eu escolhi, né? Então, teria que ser assim. E eu gosto muito. Às vezes eu folgo domingo e segunda, né? Daí segunda-feira eu tô um pouco estressada, daí eu não quero cozinhar. E daí eu fico adiando, eu não vou cozinhar pra mim, no caso. E daí quando eu cozinho, tudo passa, todo esse estresse passa. É basicamente essa relação que eu tenho com a cozinha. Eu também, eu fui aprender a cozinhar quando eu vim morar aqui em Santa Maria, mas eu ainda não gosto muito de cozinhar, pra ser bem sincera. Eu não gosto mesmo, mas eu vou tentando. E minha alimentação, na verdade, ela melhorou muito desde que eu me tornei vegetariana, que eu pensei, e agora? O que eu vou começar a fazer? E era só eu, né, também, daí, então eu fui aprendendo a me virar. Eu sou muito adepta a comidas de uma panela só. Ou coisa no forno, que daí no forno tu pega uma forma, tu corta 5 tipos de legumes e vegetais, e daí fica fácil, e comida de uma panela só, tu pega tudo que resta da geladeira e faz um mexidão que fica muito gostoso também. Sim. E teria alguma dica para quem pretende tornar vegano? Ai, gente, eu acho que assim, não se cobrem pra fazer essa transição rápido. A minha foi bem lenta e gradual, eu ia me respeitando o meu tempo. Experimentem comidas novas, comecem experimentando, variando o paladar, variando a forma como tu faz o alimento, como tu produz o alimento. Se dá chance pra ir na cozinha, pra errar e tal. E se informem, né? Eu acho que é importante a gente se informar, porque hoje é uma escolha a gente escolher parar de consumir carne e derivados de animais. Mas daqui para frente, o meio ambiente a gente sabe que está sendo cada vez mais degradado e que não há outra escolha que não parar de comer carne para que a gente consiga preservar o que resta, né? Eu acho interessante tu comentar, reforçar bastante essa questão do meio ambiente, né? Porque quando eu parei, assim, com a carne, eu não parei por uma questão animal, né? Eu queria testar, eu queria saber como era, né? Como era ficar sem carne. E aí, depois que eu fui lendo, sabe? Fui procurando, fui tentando entender. E foi mais por essa questão ambiental mesmo, sabe? Do quanto a soja, assim, domina o nosso país, sabe? Isso é horrível. Então, eu acho que é isso. Falando sobre veganismo, então, temos algumas recomendações de documentários e livros para nos ajudar a pensar sobre o assunto. A primeira indicação é Seu Churrasco Tem Soja. O documentário aborda os impactos causados nas comunidades locais e no meio ambiente por causa da produção desenfreada de soja para o consumo de carne. O documentário está disponível no site da Comissão Pastoral da Terra. E a segunda dica é o livro clássico A Revolução dos Bichos, do escritor e jornalista George Orwell, que aborda a ideia de um regime totalitário por meio de uma fábula e já deixa o questionamento sobre o poder da espécie humana sobre os animais. E você, Jamila, teria alguma indicação de filme, documentário? Eu indico o documentário do Vegano Periférico, que vai abordar muito sobre o veganismo popular, vai falar sobre agroecologia, vai falar sobre políticas públicas, falar sobre exploração humana, exploração animal. E eu tinha separado aqui alguns arrobas do Instagram para divulgar, porque
Eu acho que com a última pergunta que vocês fizeram pra mim, uma boa coisa pra se fazer é usar tuas redes sociais para que tu se informe. E a partir do momento que eu comecei a seguir muita página vegana, foi muito mais fácil para mim veganizar geral. Então, a partir do momento que tu faz uma bolha que é toda vegana que tá falando sobre isso, se torna mais fácil o processo. Então, tem a Cantina do Dudes, que é um Instagram de duas pessoas de Florianópolis. Eles faziam marmitas e agora, na pandemia, eles começaram a produzir um conteúdo incrível. Tem muito conteúdo massa sobre veganismo, sobre alimentação sustentável, orgânicos, especismo, enfim. Comida Saudável para Todos, que também é uma mulher que é de Santa Catarina, não sei exatamente onde ela mora, mas ela tem um podcast que chama Jornal Veneno. Esse podcast ela fala sobre transgênicos, sobre a bancada ruralista, sobre todas essas questões ambientais que envolvem o veganismo. A Sapa Vegana, que também é um ícone do veganismo popular, que mostra pratos acessíveis, e o Vegano Periférico. São essas as minhas indicações. E eu queria agradecer muito a oportunidade e o convite de vocês. Ai, muito obrigada, a gente agradece toda a equipe da Gritos do Silêncio. Então, esse foi o podcast sobre veganismo, apresentado por mim, Letícia Klisner, pela minha colega Eduarda Paz. Na técnica estava o Matheus Vilsec, a edição ficou com Paula Polinário e Luiz Gustavo. E a produção foi feita por toda a equipe Gritos do Silêncio. Então, tivemos a participação da Jamile, da Comida Sem Nome. Não esqueçam de seguir o Instagram dela. Ela está sempre postando coisas sobre comidinhas e dicas. Enfim, sigam ela. E não esqueça de seguir nós nas redes sociais, @Gritos do Silêncio. Estamos sempre publicando assuntos muito interessantes por lá. Reforçar também a importância de mantermos o isolamento social, pois a pandemia não acabou. Casos continuam crescendo no nosso país, percebemos a volta de novos casos de coronavírus ao redor do mundo. E esse episódio foi produzido completamente de casa. Continuamos nos cuidando. Nos colocamos também à disposição pelo e-mail gritosdosilencio2019@gmail.com para tirarem dúvidas, nos darem dicas. E até o próximo episódio do podcast, que esperamos que saia em breve.